Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa, e esse Na Mesa com oferecimento de Tischer, Anas Tischer, pães de queijo. Um dos nossos produtores aí, né? Glória a Deus. Da massa, famoso nos bastidores, aliás. Famosíssimo. Glória a Deus pela vida do Tischer, da Sori, que estão lá nos bastidores gravando. Pouca gente vê, mas eles que fazem isso aqui acontecer na verdade. Na Mesa, Pod Nosso. Todos os nossos programas tudo aquilo online. que a gente Concorrente, produz, não pode nosso. Concorrente nosso, ó. Ali, ó. Na verdade, é perigoso a gente colocar como concorrente, assim, né? Porque vai que elas passam. as fãs Pod nos lovers- derrotam, né? Vai que as Pod eu Lovers acho que hateiam a bastante, gente. né? Sabe que elas são bem inflamadas. Bem mais engajadas, né? São. É, gente, os tem que nossos comer. debookers aí estão Tem que melhorar. devagar. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Vai dar bom. Vai, não, já deu bom. Já deu bom. Jesus morreu na cruz, tá tudo certo. Oh, E você, The Booker, aleluia. pode ir no Pod Nosso e comentar lá. Vão assistir o Na Mesa. Isso, vamos Coloca fazer o uma link campanha. Galera do Na Mesa vai lá no Pod Nosso e coloca assim, ó, programa de verdade é o Na Mesa. Ou coloca assim, Isso vai dar uma confusão em casa. verdadeira exposição. Não, verdadeira exposição não, vamos pensar numa frase boa. Fala assim... coloca lá no Pod Nosso. Isso aqui é uma seita. É. Pronto. Pronto, Já resolveu. Já resolvi, já arrumei o problema Acabamos em casa. com tudo, né? E aí, Kuipers, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. Hoje estamos aqui gravando, devidamente tosados, todos nós, a princípio, né? né? Todos Graças nós na a Deus, régua, né? né? Aham. E Coisa é isso, linda, né, né, cara? cara? Alegria, benção demais, um dia lindo em Joinville. Kuipers tá Não, voando, hoje né, tá cara? muito bom. Isso aí. Hoje eu estou gravando aqui pela manhã. Depois que a gente descobriu que o Kuipers é tens modelo, tudo minha mudou pra mim, avó. cara. Não, eu em Não, infantil, menos de um né? mês, Infantil. menos de um mês de gravação de Na Mesa, cara, já descobri as facetas do Kuipers, rapper, modelo. Exato. Cara, Skatista, né? Kuipers. Mano, meu Deus, velho. Não. Curte Mano Brown. E agora, aí, né? Sem modelar, sem andar de skate, sem cantar rap. Mas com Daquele muita alegria jeito. no coração, né? Com Jesus, né? Mas foi modelo infantil, né? Então não daria pra De dizer que é sunga. modelo hoje, De né? sunga. Não, pra mim você Sempre é um é, né? mister. Ele vai sempre falar disso, cara, porque quando eu falei pra ele que eu fazia a nossa profética, Entendi. até hoje ele fala disso. E tu, Lucas? Eu tô bem animado, bem feliz, bem empolgado, porque tá chegando a conferência, né? Deu 3 semanas? 3 né? Cara, na verdade, 3, hoje, 4 pra semanas. nós, nessa linha temporal. Cara, mas no meu dia da Deus. publicação desse episódio, quem Vai sabe ser estamos 2. na conferência. É verdade. É, verdade. hoje Porque, estamos na olha, conferência. semana passada a gente gravou 3. 1, 2, 3, já semana que vem. Aí esse vai sair daqui a 2 semanas, então vai faltar 2 semanas pra conferência. É. Não, mas tô bem empolgado, bem animado pra conferência e tô bem, cara. Empolgado graças pra a Deus. mandar uma dança profética, né? Meu, já era, eu já falei agora. No Nest. Tô preparando o pessoal ali. das artes ali. Era top. Só prepara. Pois é, Lucas. Só esteja na abertura, só esteja na Tu abertura. tem ouvido as músicas do Nest pra conseguir cantar junto na hora ali? Vou começar a ouvir, Que cara. eu peguei um dia pra ouvir, assim, vou decorar essas músicas e tal. E tô. Pra levantar mas a gente mão, vai mais né? na vibe, né? Mão pra cima, Não, é mais na mão pra vibe, né? cima. Acho que não é tanto cantar a letra, mas na vibe. Mais na vibe. Mais na vibe, entendeu? É. Vai ser demais. Mas vai a ser bem conferência, legal, né, cara. Bem Muito legal. bom. Drops, né? Drops eu já... Onde estava estudando no culto, o lugar que eu ia sentar pra conseguir Aham. me jogar no chão e tal. Boa. E é isso. O melhor Já lugar pra estudando chorar. angulação. Né? É, a angulação, tudo, né? Já era. Onde a Vai ser muito vibração legal. do palco melhor pega. É, vai ser maravilhoso. Glória a Bom Deus. demais. Na expectativa. Muitas. É isso aí, vamos lá. Vamos Bora. rodar a vinheta porque tá começando mais um Na Mesa. Vamos lá, gente, ó. E antes da gente desenrolar nossa conversa, como sempre, corre ali, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, ativa a notificação, porque quando você faz tudo isso, o YouTube entende que você tá gostando desse programa. Então vai faz- hatear lá no Pod Nosso. E vai hatear o Pod Nosso e aproveita e compartilha esse assunto aqui com quem você acredita que tem dúvidas sobre isso, beleza? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Toda igreja tem, mas muitas vezes as pessoas não sabem como é que é, não sabem como é que funciona. E muitas vezes, para todo mundo que é crente, surge uma pergunta, né? A gente sabe que é Deus que manda na igreja. Mas quem que administra? Como que funciona? Quem pensa o que vai ser dito, como vai ser dito? Quem ordena pastor? Quem cria, por exemplo, as confissões de fé? Enfim. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as formas de governo das igrejas. Quem são as pessoas que compõem ali a cabeça para isso. E hoje no Brasil e no mundo a gente tem várias denominações. Várias, né? Enfim, várias denominações, várias vertentes teológicas, enfim, opiniões e tudo mais.
E eu queria começar a fazer uma pergunta para vocês, assim, primeiro, antes da gente falar da nossa aqui, da Onda Dura, que eu acho que é bem legal pra galera saber. Quais são as formas, ou os modelos, ou os estilos, não sei como é que a gente vai chamar, Legal. de governo de igreja? Uma vez que a gente sabe que é Deus que governa a igreja, mas os homens estão ali também para cooperar na organização e tudo mais. Quais são as formas, enfim, não sei se vocês sabem elencar das igrejas, né, das denominações, enfim, Sim, claro. presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, enfim. E aí eu queria a gente começar primeiro entendendo esse panorama geral, assim. Show de Bora bola. lá? Acho que uma primeira coisa importante é que, assim, existem pelo menos 3 formas predominantes, né? E aí variações dessas 3 formas predominantes. A primeira forma é a forma mais histórica, que é a forma episcopal, que, de certa forma, ela foi oficializada lá no Império Romano, mas ela é mais ou menos o modelo que nasce lá com os apóstolos, onde existe um primus inter pares, que é um diferente entre os iguais, que se destaca entre os apóstolos e que lidera os apóstolos. A gente vê claramente isso sobre a liderança do apóstolo Pedro, principalmente para os judeus, e depois a liderança de Paulo para os gentios, aonde Pedro tinha uma preeminência, tinha uma liderança sobre o restante dos apóstolos e líderes, ainda que nesse período da igreja primitiva, a gente percebe uma colaboração, uma coparticipação dos apóstolos em decisões, algumas decisões levadas para um debate, onde outros eram ouvidos, como, por exemplo, o Concílio de Atos 15, e por aí vai. A igreja se torna oficial dentro de Roma, e ali, então, o episcopalismo, ele é oficializado e fica muito bem estruturado na sua hierarquia, aonde se crê que existe uma sucessão do apóstolo Pedro, então uma liderança isolada que governa a igreja. É verdade que nesse período, que começa a partir do ano 300 e invade aí todo o período medieval e assim por diante, há muita confusão na liderança da igreja papal, assim por diante. A gente falou sobre isso em outros episódios, né? Teve momentos que tinha 2 papas, por exemplo, conflitando, um jogando contra o outro e assim por diante. Mas eram conflitos internos, políticos. A mentalidade é que havia um sucessor de Pedro liderando a igreja, em um colégio de bispos que, por sua vez, elegiam, conforme a morte ou declínio desse Papa, enfim, elegiam, então, aquele que iria substituir o Papa. A igreja teve uma cisão do Oriente, lá no ano 1000, e a partir dali, então, se criou a igreja oriental, ocidental. No ano 1000 e pouco, houve também um concílio que estabeleceu aí a supremacia do Papa, a ideia, então, que agora já não poderia haver mais papas, há só um Papa. Isso foi oficializado no concílio lá pelo ano de 1100. E aí, então, vem o período da Reforma Protestante, que bagunçou os modelos mais históricos, por assim dizer. A partir da Reforma, dado o fato de que os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio e outros que sucederam ali o período da Reforma, observavam um autoritarismo do poder papal, da instituição papal. Tanto é que muitos deles entendiam o sistema papal como o sistema do anticristo. Calvino dizia isso de forma clara. Lutero olhava de forma muito clara para a ideia do sistema papal como sendo um sistema de anticristo. E a partir disso, então, foi se pensando outros possíveis modelos de igreja. E aí nasceu, então, outros 2 modelos mais conhecidos, que é o congregacionalismo e o presbiterialismo. O congregacionalismo é uma democracia cristã, onde uma comunidade é que toma as decisões da direção da igreja, da doutrina da igreja, da administração da igreja e por aí vai. E isso tudo feito em forma de votos. A igreja congregacional, ela é, por exemplo, uma das mais conhecidas é o sistema batista, né? O sistema batista, ele é congregacionalista. Então, por exemplo, a congregação,
em período, aí depende da Igreja Batista, mas normalmente no período bienal de 2 em 2 anos, eles têm uma eleição para escolher quem vai ser o pastor da igreja, quem não vai ser, se vai demitir o pastor ou não vai. Isso de forma local, tu tá falando? De forma local. De forma local. E no caso dos batistas, né, eles são independentes, cada comunidade local, que é diferente de outras denominações. Mas hoje, por exemplo, existe um pastor presidente da Igreja Batista? Um conselho global da Igreja Batista? Ou existe a uma maior... convenção. Uma convenção nacional. Que é uma espécie de aliança, né? Tipo, vamos caminhar junto, mas eu Mas sou não tem ninguém que lidera. Eu sou presidente da Convenção Batista, mas eu não tenho assim, Poder sobre a igreja direto local. sobre a tua comunidade. A comunidade é independente em termos de governo, né? Em termos de governo. Embora tenha ali uma influência de aliança, de Então tá aí junto, que entra essa né? questão E da até convenção. intervenções quando necessário, né? Então aí que entra essa exato. questão da Então, por exemplo, convenção, teve né? o caso do próprio Ed Renekiewicz, que ele foi expulso da Convenção Batista, né? Entendi. E daí, então, a Convenção Batista se uniu ali e tal, enfim, fizeram uma assembleia, votaram e, então, tiraram ele da Convenção Batista. Só que nesse caso, né, se fosse uma unidade, se o poder, né, do conselho, no caso assim, da convenção, tivesse poder sobre a comunidade, ele não seria mais pastor. Entendi. Mas não, ele continuou sendo pastor da Igreja Batista, Boa. porque a Igreja Batista de lá quis preservar ele como pastor. Mas da convenção, ele não é mais um pastor oficial da convenção. Né? Exatamente. Então, esse é o modelo congregacional. E o modelo presbiteral. O modelo presbiteral, ele nasce na Escócia, e a ideia do modelo presbiteral é que existem representantes do povo, da igreja, eleitos pela igreja, que governam a igreja. O pastor, por exemplo, a figura do pastor é uma figura de empregado da igreja, governado pelo presbitério. Então, existe um número de presbíteros ali eleitos, normalmente presbíteros leigos, então são pessoas que não necessariamente cursaram teologia, não são integralizados na igreja, são eleitos em assembleias na igreja, onde ciclicamente ali há uma eleição, pode haver reeleição, então é muito comum, por exemplo, em igrejas presbiterianas, um presbítero ser presbítero durante 30 anos, 40 anos, inclusive legar isso para os filhos se E eu acho que aí também entra uma coisa presbíteros e tal. que eu acabei sabendo, né? Que por o pastor ter essa função de ser um empregado da igreja, ele acaba sendo transferido também, né? De lugar para lugar, enfim, de acordo com a necessidade, né? E essa transferência, ela não tem nenhuma, como posso dizer, não tem nenhum amparo do sínodo ou do presbitério. Essa transferência é tipo assim, o pastor, sei lá, foi demitido de uma igreja. Aí ele vai procurar emprego em outra igreja. Durante esse período, é ele por ele, enfim, vai tentar achar um emprego. Assim. Que loucura. Vai mandar currículo. E é interessante, né? É óbvio que a gente vai poder comentar um pouco sobre isso, porque cada um pode parecer que a gente vai só criticar. Não, todos eles têm pontos muito positivos e pontos negativos, né? Desde do episcopal, congregacional, presbiteral. Mas, por exemplo, no presbitério, na formação de presbitério, você pode ver tanto igrejas que prezam por uma formação de presbitério piedoso, então é levado em consideração a piedade, a vida de fé, o testemunho daquelas pessoas, e aí então a credibilidade de testemunho, né, dentro da igreja, como referência de vida de fé, mas também acontece muito de por conta de muitas vezes essas igrejas terem uma espécie de diretoria organizacional, né, com tesoureiro, com administrador, tudo mais, sendo a mesma coisa que o presbitério, e aí acaba que o presbitério muitas vezes é eleito não tanto num olhar de testemunho de fé, mas mais de funções administrativas para gerir aquela organização, né? De alguma maneira assim. Então, é interessante que não necessariamente alguém que é presbítero de uma igreja é uma referência de fé. Pode ser, mas em muitos casos acontece, né, de presbitérios serem formados... E aí, enfim, por ser quem tá lá, né? Desculpa, só pra mim compreender. Então, por exemplo, assim, ó, o presbitério, ele não é necessariamente formado, então, pelo pastor local. Não, ele não é formado pelo pastor local. Existe presbitério e o pastor local é um intruso que chega numa igreja já estabelecida, até porque a igreja presbiteriana, ela não vive um fluxo de expansão, então, normalmente são igrejas já históricas, de anos, enfim. E o pastor cai de paraquedas lá, contratado pelo presbitério,
Normalmente não é uma regra, mas, por exemplo, no caso presbiteriano, existe uma transição pastoral de 5 em 5 anos, algo do tipo. Não é uma regra, mas é um hábito. É bem comum isso acontecer. E aí o pastor vai nesse migrando. caso, olhando para a igreja presbiteriana hoje, como a igreja batista existe uma convenção que as igrejas estão abaixo dela, né? Na presbiteriana existe uma convenção, existe um grupo maior assim que acaba derramando para os de baixo? Assim, existe também? um sínodo, existe um presbitério regional. Entendi. Que ali tem debates, enfim, intervenções. O presbiterianismo ele é um pouco mais intervencionista do que o congregacionalismo. O presbiterianismo ele tem regimentos muito claros, definidos. As igrejas não são independentes no sentido doutrinário, teológico. Enfim, existe uma cartilha presbiteriana que rege a prática da igreja, a confissão da igreja, que é muito mais rígido e estrito do que, por exemplo, a Convenção Batista, né? Entendi. Embora, vamos supor, o luteranismo também é muito parecido com isso, mas embora no luteranismo e no presbiterianismo você veja diferenças de uma igreja para outra em cidades diferentes, no movimento batista é muito maior as diferenças, né? Justamente pela liberdade maior que eles têm. Então, inclusive diferenças teológicas, né? Você vai ver pessoas que fazem parte da mesma convenção batista, que numa igreja batista eles são extremamente reformados e numa outra eles são quase que pentecostais, assim, né? É bem interessante que existem essas variações. Tem muitas que são penteca mesmo, enfim. E ambas batistas, né? Boa. Então, aí a gente tem essas duas, e aí, ao longo da história, aparece mais alguma outra que seja relevante? Ou, por exemplo, todas que existem hoje meio que pegam referência dessas? Todas as outras são meio que variações dessas e aplicações desses modelos mais tradicionais, por assim dizer. Porque esses 3 modelos, de fato, existe amparo bíblico para se estabelecê-los dentro da igreja, né? E uma outra forma de governo, se não uma variação disso, pode incorrer numa coisa meio... Tipo, não tem amparo na tradição. Entendi. É uma invenção. Assembleia de Deus é presbitério também, assim? Não. Assembleia de Deus é congregacional. Legal. Beleza. E aí... discorremos aí, né? Então a gente conseguiu entender um pouquinho do porquê que existe, enfim, e também o que tem hoje. E aí, cara, hoje a onda dura, né? Como que funciona, pastor, a nossa forma de governo, sabe? Pra galera entender quem toma as decisões. Porque às vezes o cara tá lá, na igreja lá, e aí ele olha só, tem muito o pastor dele, né? E o pastor regional, mas ele não compreende, talvez, as diferenças, sabe? Qual que é a diferença de um pastor regional para um pastor local, o conselho que ele faz, enfim. E aí, queremos ouvir um pouquinho sobre isso também. Legal. Acho que primeiro é importante falar sobre essa teoria do sistema de governo da onda, né? Que a gente chama ele de cooperacional, e é um chamado novo, o termo, mas aplicado já por outras pessoas. Por exemplo, o Mark Driscoll, ele tem uma aplicação de modelo de governo muito parecido com aquilo que a gente chama de cooperacional. Se eu não me engano, ele chama de missional, o sistema de governo lá, enfim, que mistura um pouco da teologia missional e também a prática de governo, que ele chama de missional. Mas, basicamente, o cooperacional, ele é uma mescla entre o governo episcopal e o governo presbiteral. Ou seja, nós entendemos que tanto a igreja local quanto a igreja global tem um primus inter pares, tem um líder preemente sobre os outros, mas, ao mesmo tempo, ele não é isolado. Ou seja, ele não toma decisões, assim por diante, sem o conselho de outras pessoas que caminham perto dele. Essas pessoas não têm preemência sobre ele. Entendi. Não é uma mesa de votos e de política, tipo, eu concordo, eu discordo, concordo, discordo. Não, não é isso. É a ideia de um líder que tem preeminência e os outros, então, que cooperam, aconselham, corrigem e, obviamente, tudo pautado e baseado na piedade, aonde esses líderes têm, enfim, uma vida piedosa, aonde o presidente tem uma vida piedosa, o pastor local tem uma vida piedosa
E a partir disso, então, é corrigido, ouve, é aconselhado e aí, então, se toma decisões da igreja. Só pra gente compreender também, existe uma visão de igreja, né? Que já foi instituída uma forma de viver a igreja. E aí parte desse pastor presidente, desse conselho, caminhar debaixo disso, né? Porque às vezes a gente olha para algumas igrejas onde do nada o pastor decide fazer uma coisa fora, assim, né? E aí toda a igreja acaba fazendo junto. E aí, então, hoje existe essa meio que uma direção, cara, nós somos isso daqui, a gente acredita nisso, enfim, e aí a gente caminha sobre isso, né? O que acontece é o seguinte, eu entendo essas igrejas porque normalmente elas são novas e eu diria pouco preocupadas em documentar aquilo que creem, aquilo que praticam, e aí acabam que ficam na boa intenção flutuando entre doutrinas, entre práticas e assim por diante. Nós, enquanto Onda Dura, ainda que novos também, nós nos preocupamos em documentar aquilo que cremos, pensamos, a nossa estrutura de organização, nossa estrutura de administração. Então, tendo isso documentado, é uma espécie de constituição daquilo que somos, onde um membro da igreja ele faz uma aliança não só com a liderança da igreja, ele faz uma aliança com o modelo da igreja que está documentado, enfim, na nossa confissão de fé, documentado em especial no Familiarizando, onde ali é explicitado, por exemplo, valores da nossa igreja, praticamos grupo pequeno, discipulado, culto, a administração funciona dessa forma, temos uma sede, nessa sede é administrado, e aí então cada igreja local é assistida, enfim, através dessa administração central. Então, ali o membro tem um documento de como a nossa igreja funciona. E, obviamente, aí então, tanto o pastor local, quanto o pastor presidente, quanto toda a restante da estrutura da igreja, está subordinado a essa Constituição, até porque seria incoerente, né? Tipo assim, nós dizemos que cremos nisso, mas não vivemos isso, né? Entendi. E aí, então, a gente tem o conselho, tem os pastores regionais e os pastores locais. A função do pastor regional hoje é pastorear os pastores das igrejas locais, é isso, né? Vamos fazer a estrutura bem clara, assim, o organograma, para entender bem, né? Existe, então, um pastor presidente da Onda Dura, que no caso sou eu, como pastor fundador e tudo mais. Abaixo, ou melhor, na verdade, anexo ao pastor presidente, existe o conselho. E por que anexo, né? Porque o conselho, na estrutura de organograma, é um auxiliar do pastor presidente, que vai aconselhar, dirigir, vai corrigir, vai pastorear em muitos momentos, enfim, o pastor presidente. Abaixo do pastor presidente, existem então os pastores regionais. Os pastores regionais são aqueles que pastoreiam e protegem a visão e o modelo da igreja, cuidando dos pastores locais. E aí então existem os pastores locais. Os pastores locais, por sua vez, hoje, por exemplo, na maioria absoluta, na verdade, em todas as nossas igrejas, em Joinville, que a gente está começando a rascunhar uma coisa diferente, mas em todas as nossas igrejas, o pastor local, por ela ainda não ser uma grande igreja, ele é um líder isolado dentro da igreja local, onde ele vive a cultura do cooperacionalismo, ou seja, ele ouve supervisores de grupo pequeno, ele ouve as ovelhas, enfim, toma as decisões da igreja. Mas com o passar do crescimento da igreja, nós pretendemos e rascunhamos que esse pastor local também tem uma espécie de conselho local, que vai dar suporte, ajuda, conselho, intercessão, vai participar de decisões locais da igreja. E aí, então, os pastores auxiliares que estão debaixo, então, da direção desse pastor local. Show. E aí, eu já vou fazer uma pergunta para ti. Que eu acho que é bem em paralelo a isso, é importante também dizer, né? Paralelo a isso também, existe uma estrutura
de administração da igreja. É isso que eu ia perguntar. Que é um diaconato, né? Se hoje as igrejas, nossas igrejas, porque a gente viu ali que o presbiteriano, né, presbiterianismo ali, eles são independentes, né? No que tange, por exemplo, agora esse pastor, ele vai ser... Foi demitido, né? O presbitério não quer mais ele ali. Foi demitido. Não quer mais ele ali é uma forma bem popular de falar, né, gente? Não, mas é isso mesmo. Mas, não quer mais ele ali. Foi pra lá. Esse cara aqui, ainda que um pastor presbiteriano, ele caminha sozinho. E essa igreja aqui, eu imagino então que uma vez que ela tem um presbitério, ela decide, ela paga suas contas, ela se investe, enfim. Vamos lá. Hoje, as nossas igrejas, elas são independentes, assim, no que diz respeito a financeiro, administração, o que o pastor lá ele vai fazer? Não, ele quer agora mudar a estrutura aqui, ele vai mudar a estrutura. Enfim, até que ponto que, se não for independente, até que ponto que ele tem essa liberdade? Acho que é legal também pra galera entender, porque às vezes, eu fico imaginando, né? Por já ter sido também um pastor local, às vezes a galera quer muito uma coisa, e aí, enfim, não, acaba que não, a gente, não, mas não é o tempo ainda, tal, enfim... traz uma compreensão para as pessoas, né? E às vezes a pessoa tá lá numa onda dura, lá no Rio de Janeiro, e às vezes, enfim, ela pensa alguma coisa sobre até onde que o pastor pode ir. Será que até onde que a nossa sede está ligada com a gente, sabe? Acho que é legal isso. É legal você falar dessa estrutura também. A sede é a igreja mãe de todas, né? Então, a sede, a igreja global, ela tá amalgamada na sede. A estrutura administrativa, etc., está conectada com a igreja sede, que no caso é Joinville. Óbvio que, olhando para uma projeção de futuro, talvez no futuro existam também subsedes, né? Que vão ter um papel também administrativo, ministerial, sobre uma rede de igrejas à medida do crescimento da nossa, enfim, denominação, né? Por assim dizer. Sobre isso, o que acontece? Até então, nós vivemos um sistema administrativo dependente. As igrejas dependem da administração central, das decisões centrais, assim por diante. Muito isso por conta de um estágio embrionário da denominação e também das igrejas. Vou dar um baita spoiler aqui, mas eu não vou detalhar. Mas a gente tem caminhado para um sistema administrativo interdependente. E o nome oficial disso é administração assistida. Que é o quê? Parte do recurso captado na igreja local, ele vai para a igreja global para dar suporte à igreja, suporte jurídico, administrativo, marketing e por aí vai. E grande parte desse recurso vai ficar no caixa da igreja local. E aí, então, administrado de forma assistida pela administração global. Ou seja, o pastor ele vai passar a ter mais autonomia, mas ele não necessariamente é aquele que vai pagar as contas. Entendi. Por conta do quê? A ideia é que tanto as igrejas possam ser auditadas, não perderem o controle, como também os gastos não sejam gastos desnecessários, decisões não sejam decisões imprudentes, porque como CNPJ, todos os CNPJs da Onda estão conectados e ligados a um único CNPJ. Então, qualquer coisa que aconteça em qualquer uma das extensões da igreja, é esse CNPJ central que paga a conta de tudo, entende? Então, as igrejas vão passar a ser, daqui a um tempo, em breve, interdependentes com uma administração assistida, onde o pastor, e aí tem o tesoureiro local, né? Não é o pastor que cuida do fluxo de entrada, saída, enfim, eles tinham um tesoureiro que faz isso, enfim. O pastor vai participar das decisões administrativas da igreja e o dinheiro, parte dele, arrecadado, enfim, localmente, vai ser gerido e administrado para benefício da própria igreja. E é interessante porque esses modelos, né?
eu creio que eles respondem muito a também desafios, dilemas, demandas do tempo, né? Então, por exemplo, ainda que tanto o episcopal, o presbiteral e o congregacional sejam os modelos históricos mais bem estruturados até os dias de hoje, todos eles apresentam elementos de qualidades, de falhas e elementos que são intercambiáveis, né? Então, na verdade, são várias igrejas hoje que nutrem aspectos e elementos de um episcopal misturado com um presbiteral, ou de um episcopal em termos de liderança global da igreja, mas muito congregacional em termos da ponta da igreja. Enfim, então é bem interessante perceber que dependendo o contexto, a sociedade, o momento, né? Porque, por exemplo, muito de debate sobre governo de igreja aparece também porque, às vezes, algumas pessoas querem colocar modelos políticos humanos de governo para dentro da igreja, né? Então, por exemplo, para muitas pessoas, talvez, é um absurdo a igreja não ser plenamente democrática. Porque, afinal de contas, a democracia é o que deveria ser pleno e tudo mais. Só que não, o governo de igreja, ou a forma de se nutrir uma igreja, gerir uma igreja, não necessariamente é democrática e historicamente não é democrática, né? É outro Na formato. Verdade, e isso nas escrituras não tem nenhum amparo, né, para uma ideia de democracia. Essa ideia de democracia ela é bem moderna, né? Então, isso que eu acho que é interessante, sabe? Por exemplo, um modelo de governo de igreja do Oriente, da Rússia, da China, do Japão, da Coreia, necessariamente ele vai ser um pouco diferente, com aspectos diferentes de como é no Norte da África, no Sul da África, na Europa, nos países que passaram pela reforma, nos países que não passaram pela reforma, no Brasil. Você entende? Então, dependendo também a cultura e a forma como as próprias pessoas se entendem em organizações, isso impacta também o modelo de igreja, né? Então, tem que existir uma fidelidade àquilo que a Bíblia permite em termos de abertura para isso, mas também existem adaptações ou modelos culturalmente que se encaixam melhor a alguns padrões, né? Entendi. Muito bom. E aí, pra gente encerrar, uma última pergunta, eu acho que seria bem legal poder ouvir de vocês, até porque o Gu também vem da luterana, enfim, de um outro contexto. Só que, cara, hoje olhando pro nosso cenário, por exemplo, a Igreja Batista, né? Vou pegar a Igreja Batista aqui, que foi a que a gente citou. E talvez existam outras também. É uma igreja muito grande, né? Assim, se tem muitas igrejas. E aí a pergunta E também é importante falar que dentro dos batistas tem várias denominações que a gente ouve batista, acho que tudo é a mesma coisa, não é? Tem convenção nacional, tem batistas reformados, enfim, tem várias convenções e alianças dentro do dito batista, né? Entendi. Porque o batista está muito mais ligado para muitos à teologia batista. Entendi. Que está ligado ao batismo, o imersionismo e assim por diante, não necessariamente o modelo de Boa. igreja. E aí, cara, assim, pensando que nós somos uma igreja que hoje são 24 igrejas, né, espalhadas aí pelo mundo. E tu acha que hoje, né, com a nossa forma de pensar, tem como nós mantermos esse DNA, essa visão, quem nós somos por essência, à medida que a gente cresce? Quero dizer, imaginar que daqui a pouco, quando nós somos 50 igrejas, 100 igrejas, tu acha que é uma pergunta até meio, né, assim, né? Tu acha que isso vai durar, assim, porque fico pensando, né, que hoje nós somos 24 igrejas, mas a gente consegue ainda ter uma proximidade legal. Mas tu acha que com o tempo nós vamos precisar revisitar isso? Ou tu acha que esse é um modelo que tem se provado bom e vai manter? Eu não sei se é uma preocupação no teu coração, né? Como o pastor presidente falou, imagina quando tiver várias mais igrejas, será que todo mundo vai estar falando a mesma língua? Será que todo mundo vai... E não sei nem se é uma utopia, né? Assim, uma ideia de que talvez não vai ser. Talvez vai ter um pastor que vai ser mais penteca, um cara que vai ser mais frio no coração. Enfim, tu vai olhar para essas coisas. Enfim, não sei se é uma coisa que tu pensa hoje também, sabe? Claro que penso. À medida também que, desculpa te interromper, agora imagina, a gente tá criando avanço na nossa igreja na Europa, né? Enfim, daqui a pouco surge uma igreja lá no Japão, os Estados Unidos também tá avançando, e aí tu fala, nossa, né? Cada vez mais distante, assim, sabe? Claro que eu penso nisso, na verdade eu penso isso desde o início da onda, né? Inclusive, a gente vive um crescimento significativo
Mas, sem sombra de dúvidas, se eu abrisse mão dessa primícia, a gente já seria muito maior do que somos. Entendi. Enfim, o número de pastores, igrejas que tentaram e tentam se conectar a nós é enorme. E justamente por essa restrição, o filtro é muito, muito difícil de passar. Porque o que eu entendi de Deus é que Ele me deu e nos deu, por consequência, um modelo de igreja, uma forma de ser igreja, que tem a ver com uma cultura, tem a ver com uma teologia, tem a ver com práticas, assim por diante. Então, é óbvio que nós entendemos, respeitamos e acreditamos em variações locais da igreja, mas dentro de um limite. E de um limite que está baseado em 6 alianças de unidade, que inclusive é mencionado no Familiarizando, que é aliança teológica, aliança administrativa, aliança organizacional, ou seja, todas as igrejas se organizam da mesma forma, aliança de ensino, todas as igrejas ensinam a mesma coisa no púlpito, no discipulado, no grupo pequeno e assim por diante, aliança audiovisual, que é sobre a linguagem visual da igreja, o tom de voz da igreja, enfim, e sexto, a aliança filosófica, que é sobre a cultura da igreja, né? Somos uma igreja bíblica, acolhedora, extraordinária, e tem mais outros 7 elementos que são somados e que a gente não fala tanto, porque a gente decidiu dar ênfase nesse nos últimos anos. Mas que é, por exemplo, nós somos uma igreja vibrante. Nós não somos uma igreja carrancuda e séria. Então, por exemplo, um pastor que quer tornar um culto público da Onda uma espécie de missa, tá tudo certo, não tem nada de errado no mundo espiritual, mas não serve para ser pastor da Onda. Então, os líderes, pastores que querem agregar-se à Onda precisam considerar esses 6 aspectos de aliança, que são aquilo que nós somos. E que, inclusive, o modelo de governo é uma dessas coisas, né, que fazem parte do nosso DNA de igreja. O pastor, o líder, o membro precisa, eu não diria gostar, amar ou concordar 100%, mas ele precisa entender que aqui na nossa igreja é dessa forma como as coisas funcionam e nós operamos dessa maneira. E isso muito marcado por convicções bíblicas. A gente não tem tempo aqui para fazer um ensaio teológico, mas eu tenho várias convicções bíblicas a respeito daquilo que nós vivemos como modelo de governo, e também experiências ao longo dos anos, tanto como filho de pastor, outrora presbiteriano, mas depois pastor de comunidade, então como pastor local, experimentos que eu fiz na Onda, sem oficializar. Então, eu ensaiei um congregacionalismo no passado, ensaiei um presbiterialismo, ensaiei várias coisas e percebi ao longo da jornada que não davam certo e que a possibilidade de corrupção não financeira, mas corrupção de princípios, valores, práticas, filosofia, era muito grande. E que nós poderíamos nos perder da nossa essência, da nossa originalidade, do porquê fomos estabelecidos como igreja, enfim, como movimento há 17 anos e agora como igreja já vai fazer 10 anos, né? Eu creio que, cara, essa tua pergunta é bem interessante porque à medida que uma igreja já cresce, eu acho que isso já se torna um debate, se torna uma preocupação. À medida em que você planta uma além da que você tem, isso já se torna um debate de como vocês vão preservar a unidade daquilo, né? Então, óbvio que com 20 já é também um debate, com 50 vai ser, com 300, com 1000... mas eu acho que tudo está baseado na base. Né? Tudo está realmente muito vinculado aos fundamentos que foram estabelecidos e postos. Porque, por exemplo, a Igreja Batista nunca teve essa preocupação de querer estar em uma unidade plena em todos esses assuntos. Assim. Não era uma preocupação de início dela. Então, também não... assim, talvez se em algum momento se tornou uma preocupação, que não se tornou, mas beleza, temos uma conversão e tudo mais, é difícil você mexer no fundamento histórico, né?
Agora, se nós iniciamos com esse fundamento histórico, se demos essa base para a construção do edifício, ainda que vão precisar ter ajustes, debates, ainda que vão ter desafios ao longo da história e ao longo do crescimento, porque crescimento gera desafios também, né? Mas ainda assim existe esse fundamento, existe a Constituição que tem aonde você recorrer para mostrar, não, gente, olha, esse é o fundamento que foi posto. A gente está se afastando disso, ou não, ou vamos se ajustar para essa realidade. Então, como já é uma preocupação desde a origem, sempre vai ter o debate, o dilema em algum momento, mas sempre vai ter o fundamento para onde voltar, para onde pensar e tudo mais. Então, como é uma preocupação nossa denominacional de início, crescermos em unidade, estarmos juntos, eu creio que isso já tem essa base, né? Esse fundamento. Se não fosse, e a gente quisesse daqui a 80 anos se unir, cara, aí acho que seria uma confusão, entendeu? E até um ponto que eu acho que é bem importante falar, por exemplo, eu creio muito naquilo que nós vivemos como igreja, inclusive por ver, por exemplo, meu pai, enquanto pastor presbiteriano na época, cara, tendo tantos sonhos, projetos, coisas incríveis que ele pensava, imaginava para a igreja, e por causa do modelo de governo, a igreja ser sufocada, porque nem sempre os presbíteros eram piedosos, gente temente a Deus, muitos eram leigos, então não tinham entendimento teológico, muitos não eram tão apaixonados pela igreja. Então, eu tanto quanto o pastor fundador da Onda, não desejo isso para mim, como também não desejo para os pastores locais. Porque, por exemplo, os pastores locais ainda mais vivem mais no modelo episcopal do que se imagina. Porque, como eu falei anteriormente, pelo tamanho das igrejas, o pastor local ainda não tem um conselho local. Então, ele tem decisões como disciplina pastoral, direcionamento da igreja, coisas que ninguém está participando localmente. Ele está sendo auxiliado, dirigido por um sistema, por uma estrutura, mas na igreja local ele é uma autoridade máxima e ainda não havendo o crescimento suficiente, ele, se não tiver esse princípio cooperacional, pode ficar bastante isolado localmente, né? Muito bom, acho que deu bastante assunto aqui. Acho que esse assunto, cara, tem muita coisa que dá pra gente perguntar, dá pra gente falar. Fazer uma parte 2, quem sabe um dia. Quem sabe? Manda aí perguntas, sem dúvidas. Cara, porque eu acho, enfim, tem bastante coisa que dá pra gente Por conversar. exemplo, a gente nem falou sobre transição, se o Lipão morrer ou se o presidente se abdicar da presidência, como que faz? Quem vai ser presidente? Porque, ou não sei, é que agora, nós temos que estar estudando aqui, mas recentemente saiu uma polêmica, vocês viram, né? Não sei se vocês viram. Se o Filipão morrer? Não. Mas que o nosso... Vou citar nomes aqui, não, nada contra... Sabe que tem uma galera que quer me matar, né? Nada contra ele, acho ele uma pessoa muito legal. Mas o pastor Silas Malafaia, ele colocou o filho dele, né, como também um pastor, não um presidente, mas uma espécie de um pastor local, assim, da igreja. É o vice-presidente. O vice-presidente da igreja dele. E aí tava acusando ele de fazer nepotismo, né? Joshua tem 15... Mas aí, vamos encerrar com essa, pode ser? Pode, boa. Se hoje, óbvio que conhecendo você, enfim, certamente isso não aconteceria, né? Até porque o Joshua tem 15 anos, demoraria um bom tempo para ele ser um pastor. E a gente nem sabe se ele vai ser pastor, né? Enfim, se é o desejo do coração dele. Mas se hoje, caso venha um óbito, né? Ou um pecado, uma mancha, né? Assim, aconteceu uma coisa muito irreparável, o que vai acontecer? Tipo assim, qual que é o caminho? Vocês já pensaram nisso também? Alguém já pintou essa bola e falou, Lipão, se um dia acontecer isso, tu te prepara. Sim, é interessante isso, porque hoje quem é a vice-presidente da Onda Dura é minha esposa, a Lari, mas não com a ideia, e ela sabe, e ela nem gostaria também, de que ela assumisse a igreja. Mas porque eu e ela temos vários diálogos em loco, que ela entende e sabe coisas, enfim, do meu coração e pensando nisso, que junto ao conselho, então, se direcionaria quem assumiria a presidência da Onda, que não seria ela, até porque nós somos complementaristas, então não entendemos que uma mulher possa ser presidente de uma denominação nem de uma igreja local, mas sim um pastor homem, né? Então, ela tem esse voto jurídico,
para que, em apoio com o conselho, então, possa estabelecer um novo presidente. Acerca dessa coisa de nepotismo, o que eu penso, cara? Eu penso, sim, que assim, deve ser uma bênção maravilhosa se um filho, de forma orgânica, natural, reconhecida pela igreja, puder substituir seu pai, tanto numa igreja local quanto numa presidência, assim por diante, visto que o filho é o discípulo mais próximo do pai, ou pelo menos deveria ser, né? Então conhece mais o coração, vai poder dar maior continuidade àquilo que foi estabelecido anteriormente. Mas não numa ideia de monarquia, onde o filho é obrigado, né? Mas numa ideia de dinastia, onde, de alguma maneira, os filhos, a família está envolvida também no ministério. Acho que um bom exemplo disso, que inclusive vive no modelo congregacional, é a PIB de Curitiba, onde o Pascoal Piragini deixou a presidência da igreja, o filho dele, que é meu amigo Michel Piragini, enfim, já pastoreava, tinha reconhecimento na igreja, passou pela sabatina da congregação, enfim, e foi reconhecido, então, pela congregação como pastor substituto do Pascoal. Inclusive por eleição, né? Porque daí, como é congregacional, todo membro coloca lá o seu número de membro e faz o seu voto, né? E mais de 98%, enfim, a Lagoinha também unânime foi assim, dele. Então, muito legal Mas isso. Valadão ali, quando é Valadão, foi mais ou menos por aí? Foi passagem de bastão. Passagem de bastão? Entendi. Passagem de bastão, delegação. Mas isso é uma bênção. Acho que é uma bênção. Um pai, pastor, enfim, ter o privilégio de fazer isso em relação ao seu filho. Agora, com um santo temor de compreender que a igreja não é dele, é de Jesus. E ele responde localmente ou globalmente pela igreja. E com esse santo temor, entender e discernir se de fato Deus está direcionando, a igreja está reconhecendo, existe uma maioria que apoia essa passagem de liderança. E olhando até para a igreja, e eu digo para a comunidade, para a própria comunidade também é muito bom quando isso é legítimo, né? Eu acho que a comunidade ganha muito quando, enfim, viu o filho do pastor crescendo na igreja, se desenvolvendo, servindo, pastoreando, passando por fases, estudando, caindo, se erguendo, enfim. Porque também, na prática, ele vai pastorear a geração que estava com ele, né? Que viveu com ele isso, né? Se ele construiu esse ministério e tem chamado pastoral. Sim. Porque, por exemplo, uma coisa que eu faço em relação aos meus filhos é jamais forçá-los e nem mesmo dar conotação de chamado pastoral. Entendi. Enfim, eles que vão decidir a vida deles e tal. O Joshua tem tido suas convicções, enfim, aí ele vai construir a história dele, né? Amém, glória a Deus. Muito bom, muito obrigado por esse papo. Glória a Deus. Obrigado a você que assistiu até o final. Deus te abençoe e até o próximo Na Mesa. Reiteia lá o Pode Nosso. Falou, Valeu. tchau.